Olá, galera do canal Você Eternamente Magra, aqui é a doutora Carolina Beckman, médica cirurgiã geral, bariátrica e pós-graduada em nutrologia. Te ajudo a perder 8 quilos em 2 meses aqui no Você Eternamente Magra. Começa pelo canal e depois você se inscreve para fazer o nosso curso. Mas olha só, vamos voltar com o quadro Doutora Carol Responde. E hoje eu vou responder a dúvida da Amanda, que perguntou: doutora, o que a senhora acha do Saxenda e Ozempic? E isso é uma dúvida recorrente, sempre está na caixinha, sempre está no direct. Muitas vezes os pacientes vão em outros colegas profissionais que prescrevem o remédio, mas não colocam todas as cartas na mesa, sabe? Não explica como funciona, quais são os benefícios, quais são os riscos, o que pode acontecer enquanto o paciente está usando a medicação, por quanto tempo ele vai usar. E daí o paciente fica cheio de dúvidas na cabeça e vai lá na minha caixinha do direct me perguntar. E além do mais, como é uma medicação vendida sem receita médica, muitos pacientes estão usando e abusando sem a supervisão clínica de um profissional, sem fazer exames de sangue, sem saber qual é a causa da sua compulsão alimentar. O que acontece com essas medicações? Elas são análogos do GLP-1, então são moléculas sintéticas parecidas com esse GLP-1, chama Glucagon-like peptídeo 1, que é produzido, é um enter-hormônio, uma incretina produzida no intestino distal. Nós produzimos o GLP-1, assim como a gente produz testosterona natural, mas a indústria farmacêutica fez testosterona sintética, então nós produzimos GLP-1 naturalmente a partir da presença de fibras no intestino, carboidratos complexos, né? Glicose associada a fibras, estimula o nosso intestino a produzir o GLP-1. O problema é que o nosso GLP-1 endógeno natural, ele é rapidamente degradado por uma enzima chamada DPP-4 ou dipeptidilpeptidase 4. O que significa isso na prática? Que logo passa o efeito do GLP-1. E algumas pessoas geneticamente têm mais dificuldade de produzir níveis de GLP-1 adequados, tem dificuldade realmente genética ligado ao gene FTO, dificuldade genética em se sentir saciado, certo? E isso a gente precisa fazer modulação dessa expressão gênica em relação à saciedade. E uma das coisas que a gente faz é aumentar o consumo de fibras para aumentar os níveis de GLP-1. Essa medicação, então, o que a indústria fez? Ela fez uma molécula análoga, bem parecida com o nosso GLP-1 natural, que vai atuar em vários tecidos do corpo, mas principalmente no pâncreas, melhorando a função das células beta e melhorando então a produção de insulina e a resistência periférica à insulina, melhorando também a saciedade, porque o GLP-1 faz diminuir a grelina, que é o hormônio da fome. Então o paciente reduz a fome, melhora do diabetes, porque melhora a função pancreática e também diminui a fome. A princípio eram medicamentos que foram feitos, né, para o paciente diabético, mas percebemos com o tempo que esses pacientes perdiam um percentual importante do peso, 30%, 40% do peso que estava em excesso, do excesso de peso. Então passou a ser prescrito já on-label, ou seja, dentro de bula para obesidade. O que acontece com o medicamento? Ele causa uma gastroparesia, o estômago ele fica mais paradão, você se sente empachado o tempo inteiro e muitas vezes pode vir um pouco de náuseas e até enjoos e até o vômito. Então esse é um dos principais efeitos colaterais e essa gastroparesia, também acontece, a gastroparesia do estômago, mas também acontece isso no intestino. O intestino diminui os movimentos peristálticos e um dos efeitos colaterais da medicação é a constipação intestinal. Então, para quem já é constipado, fica 2, 3, 4 dias sem conseguir fazer cocô, a medicação piora isso. Eu recebo pacientes às vezes que estão há 7, 8 dias sem conseguir evacuar. Então, você precisa aumentar muito o consumo de água e precisa também fazer atividade física regularmente
porque a atividade física faz o intestino melhorar o peristaltismo. Alguns casos mais difíceis precisam realmente a gente entrar com medicação para poder o intestino funcionar melhor. Então, às vezes, antiemético para melhorar as náuseas, às vezes um procinético, ou então mesmo um medicamento como a prucaloprida para melhorar a contração do intestino e o paciente conseguir evacuar, porque senão ele não consegue fazer uso da medicação. É o que acontece muitas vezes. De uma forma errada, pacientes magros, sem síndrome metabólica, usam por conta própria a medicação para reduzir a fome, reduzir a compulsão. E só que sem estar associado ao quê? A uma dieta adequada, ao exercício físico, ao sono, e acabam vivendo aquele efeito sanfona. Por quê? Usa o remédio para perder 3, 4 quilos, aí não aguenta os efeitos colaterais, quando para de usar o remédio volta a ganhar 4, 5, 6 quilos, e aí depois pega para usar o remédio de novo, e aí só para de comer, não quer fazer exercício porque também dá bastante cansaço, bastante dor de cabeça, falta de energia, prisão de ventre, náuseas e vômitos, e a pessoa acaba procrastinando procurar um profissional de saúde para fazer com ele todo o trajeto do emagrecimento com saúde, com longevidade, com uma boa suplementação. Então faz toda a diferença você ter o acompanhamento de um profissional para pegar na tua mão, tirar todas as tuas dúvidas, colocar as cartas na mesa, as vantagens, as desvantagens, os efeitos colaterais, quanto tempo que você vai ter que usar e como você vai ter que desmamar do remédio de maneira adequada. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí da resposta e eu te aguardo no próximo vídeo.